Olá, alunos! Vamos estudar para o concurso da Prefeitura de Valparaíso de Goiás. Agora vamos para os conhecimentos específicos do cargo de orientador educacional. O foco desta disciplina é compreender a orientação educacional como área profissional dentro da escola, com base histórica e legal, articulada à aprendizagem, à inclusão, à permanência, à gestão democrática e à integração com família e comunidade. Em prova, a banca costuma cobrar tanto conceitos quanto aplicação prática no cotidiano escolar, especialmente em situações de dificuldade de aprendizagem, evasão, conflitos, escolhas vocacionais e construção de estratégias coletivas. Origem, evolução e fundamentos da orientação educacional no Brasil. Conceituação, evolução histórica, fundamentos legais, ética e perfil do profissional. A orientação educacional no Brasil nasce vinculada às transformações da escola moderna, ao crescimento da educação de massa e à necessidade de acompanhar o estudante de forma mais integral, não apenas pelo conteúdo, mas também pelos aspectos pessoais, sociais e escolares que interferem na aprendizagem e na convivência. Em seus marcos históricos, a orientação educacional foi influenciada por modelo de aconselhamento e psicometria, muito associados à orientação profissional e ao ajuste escolar. Com o tempo, a área foi se afastando de uma lógica meramente classificatória e de triagem de alunos, aproximando-se de uma concepção pedagógica e emancipadora, voltada para o desenvolvimento integral, a participação do estudante, a mediação de conflitos e a construção de condições reais de aprendizagem e permanência. Conceituar orientação educacional, para fins de concurso, é dizer que se trata de um trabalho pedagógico articulador, que acompanha trajetórias escolares, apoia estudantes e professores, analisa fatores que impactam a aprendizagem e a convivência e promove ações de prevenção e intervenção. O orientador educacional atua como mediador entre sujeito e escola, entre estudante e conhecimento, entre escola e família, e entre diferentes instâncias de gestão e proteção social, sempre com foco na garantia do direito à educação. Nos fundamentos legais, o ponto mais cobrado é a LDB, Lei nº 9.394, 1996, que reconhece profissionais da educação e prevê formação para funções de administração, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional, indicando a orientação como parte do conjunto de funções pedagógicas do sistema. A Constituição Federal reforça a educação como direito de todos e dever do Estado e da família, e orienta princípios como igualdade de condições, gestão democrática e garantia de padrão de qualidade. O Estatuto da Criança e do Adolescente consolida a proteção integral e a prioridade absoluta, o que exige da escola ações de prevenção à violência, enfrentamento de discriminações e proteção do estudante em situações de risco, com fluxos de comunicação responsáveis. A ética profissional é um eixo decisivo. O orientador educacional lida com informações sensíveis e com situações de vulnerabilidade. Ética envolve sigilo e confidencialidade, mas não sigilo absoluto. O profissional deve proteger dados e relatos pessoais, porém deve acionar a rede de proteção quando houver indícios de violação de direitos, como violência doméstica, abuso, negligência grave ou risco de autolesão, respeitando protocolos legais e institucionais. Ética também exige postura não discriminatória, respeito à diversidade, escuta qualificada, impessoalidade e compromisso com o interesse público. O orientador não deve rotular estudantes, nem reproduzir preconceitos, nem transformar sua atuação em julgamento moral. A atuação é educativa, preventiva e mediadora. O perfil do orientador educacional, para a prova, envolve competências de escuta, comunicação, análise de dados escolares, mediação de conflitos, capacidade de articulação com equipe pedagógica e rede de serviços, planejamento de ações coletivas e registro técnico das intervenções. É um profissional que transita entre o individual e o institucional. Atende demandas individuais, mas trabalha para transformar práticas e condições da escola, construindo ambientes mais acolhedores, seguros e favoráveis à aprendizagem. Aspectos do desenvolvimento humano e aprendizagem. Psicologia do desenvolvimento, dificuldades de aprendizagem, repetência e estratégias de superação.
A orientação educacional precisa compreender desenvolvimento humano como processo contínuo, multifatorial e influenciado por contextos sociais, culturais e emocionais. Em psicologia do desenvolvimento, a prova costuma trazer referências gerais, que a criança e o adolescente se desenvolvem em interação com o meio, que a aprendizagem não é apenas maturação biológica, e que vínculos, linguagem, cultura e expectativas escolares influenciam o desempenho. É comum aparecer a perspectiva histórico-cultural, que destaca a mediação do outro e a aprendizagem como promotora de desenvolvimento. Também aparecem noções de estágios e processos cognitivos, mas o mais importante é evitar explicações simplistas, como não aprende porque não quer ou não aprende porque é desinteressado. O orientador deve analisar condições de ensino, trajetórias, contexto familiar, aspectos emocionais, metodologia e acessibilidade. Dificuldades de aprendizagem podem ter múltiplas causas. Há dificuldades pedagógicas, quando a metodologia, a avaliação e o ritmo de ensino não favorecem o estudante. Há dificuldades associadas à defasagem de escolarização, lacunas acumuladas, faltas frequentes e ausência de apoio ao estudo. Há fatores emocionais, como ansiedade, luto, conflitos familiares, violência, depressão e estresse. Há fatores socioeconômicos, como insegurança alimentar, trabalho precoce, falta de espaço para estudar e baixa previsibilidade de rotina. Há também transtornos específicos e condições neurodesenvolvimentais que podem impactar a atenção, linguagem, leitura e escrita, exigindo avaliação especializada e adaptações, sem transformar a escola em espaço de exclusão. Repetência é tema frequente. Reprovação, por si só, não é estratégia pedagógica eficaz quando as causas da dificuldade não são enfrentadas. Muitas vezes, repetir o mesmo percurso com as mesmas metodologias e o mesmo tipo de avaliação produz novo fracasso. A orientação educacional atua na prevenção do fracasso escolar por meio de acompanhamento contínuo, identificação precoce de dificuldades, construção de planos de apoio, articulação com professores para ajustes metodológicos, reforço e recuperação com sentido, e intervenções que fortaleçam o vínculo do estudante com a escola. Estratégias de superação envolvem ações pedagógicas e psicossociais. No plano pedagógico, incluem recuperação paralela, tutoria, reforço, reorganização do tempo didático, avaliação formativa, diversificação de atividades e materiais, e acompanhamento de frequência e participação. No plano socioemocional, incluem acolhimento, escuta, orientação de estudo, construção de metas realistas e desenvolvimento de habilidades de autorregulação. Em situações mais complexas, é essencial articular com a equipe gestora, serviço social, psicologia escolar quando houver, e rede externa, sempre preservando direitos. Inclusão educacional e gestão da permanência escolar, causas da evasão, planejamento de ações corretivas e promoção da equidade. Inclusão educacional significa garantir acesso, participação e aprendizagem de todos, com equidade. Isso envolve estudantes com deficiência, transtornos do desenvolvimento, altas habilidades, dificuldades específicas e também estudantes marcados por desigualdades sociais, raciais, territoriais e culturais. Inclusão não é apenas matrícula, é permanência com aprendizagem e pertencimento. Evasão escolar tem causas múltiplas e geralmente combinadas. Entre causas frequentes estão vulnerabilidade social, necessidade de trabalhar, gravidez na adolescência, violências, uso problemático de substâncias na família ou no território, adoecimento físico e mental, trajetos longos e inseguros, falta de transporte, conflitos com colegas e professores, bullying, racismo, discriminação, defasagem idade-série, repetências sucessivas, currículo pouco significativo e sensação de que a escola não faz sentido para o projeto de vida do estudante. Gestão da permanência exige diagnóstico e plano. O orientador deve trabalhar com dados de frequência, atrasos, ocorrências disciplinares, rendimento, transferências e relato de professores. Deve identificar grupos de risco e sinais precoces, como faltas intermitentes, queda brusca de participação, mudanças de comportamento e isolamento.
A partir disso, planeja ações corretivas, como busca ativa, acolhimento na volta, reorganização de rotinas, pactos de convivência, acompanhamento individual, orientação de estudo, articulação com programas sociais, rodas de conversa e intervenções com as turmas. Promoção da equidade significa tratar desigualmente os desiguais para garantir igualdade de oportunidades reais. Exige reconhecer barreiras e removê-las. Para uns, a barreira é de acessibilidade, para outros, é fome, para outros, é violência no território, para outros, é discriminação racial ou de gênero. O orientador não resolve tudo sozinho, mas contribui articulando a escola para respostas mais justas, registráveis e efetivas. Mediação do sucesso acadêmico e apropriação crítica do conhecimento, interdisciplinaridade, multidisciplinaridade e transdisciplinaridade. O sucesso acadêmico não é apenas nota. É a capacidade de o estudante se apropriar do conhecimento com compreensão, sentido e criticidade, ampliando o repertório cultural, desenvolvendo pensamento e autonomia intelectual. O orientador educacional contribui mediando condições para aprender. Clima de sala, vínculo, expectativas, rotinas de estudo, orientação para a organização do tempo, desenvolvimento de hábitos, e também mediação entre estudante e professores quando há ruídos de comunicação e conflitos. Interdisciplinaridade, multidisciplinaridade e transdisciplinaridade aparecem em prova como conceitos de integração do conhecimento. Multidisciplinaridade é quando várias disciplinas abordam um tema, mas cada uma mantém seu método e fronteiras, somando contribuições sem necessariamente integrar. Interdisciplinaridade é quando há diálogo e integração entre disciplinas, com objetivos comuns, construção conjunta e articulação de conteúdos e métodos. Transdisciplinaridade vai além das disciplinas, buscando compreender problemas complexos atravessando fronteiras do saber, incluindo dimensões éticas, culturais e sociais, e aproximando escola e vida. O orientador pode apoiar projetos interdisciplinares relacionados a temas do cotidiano escolar, como convivência, saúde mental, projeto de vida, educação antirracista, educação ambiental e cidadania digital, sempre com intencionalidade pedagógica e participação do estudante. Orientação vocacional e perspectivas de atuação. Análise do contexto socioeconômico e cultural. Trajetórias vocacionais e aplicação prática. Orientação vocacional, ou orientação para escolhas acadêmicas e profissionais, precisa ser entendida como processo e não como teste que descobre uma profissão. A perspectiva contemporânea trabalha com projeto de vida, autoconhecimento, informação sobre o mundo do trabalho, formação continuada e análise crítica de contexto. Em municípios do entorno do DF, como Valparaíso, é especialmente relevante considerar a dinâmica regional. Deslocamentos, ofertas de emprego, setores predominantes, oportunidades no comércio, serviços, setor público, logística e possibilidade de formação técnica e superior na região. Trajetórias vocacionais são construídas ao longo do tempo, influenciadas por família, cultura, acesso à informação, condições econômicas, experiências escolares, modelos de referência e expectativas sociais. O orientador deve evitar reduzir escolhas a estereótipos de classe, gênero e raça. A aplicação prática envolve rodas de conversa, feiras de profissões, encontros com egressos, visitas técnicas quando possível, mapeamento de cursos e instituições, orientação sobre formas de ingresso, bolsas, programas e caminhos formativos. Também envolve trabalhar competências socioemocionais ligadas a escolhas, como tomada de decisão, planejamento, resiliência, comunicação e pensamento crítico. Avaliação e instrumentos de orientação educacional, observação, análise de cenário, entrevistas, questionários, testes sociométricos e vocacionais, elaboração de instrumentos de medida. A orientação educacional utiliza instrumentos para conhecer o estudante e a realidade escolar, mas sempre com critério, ética e validade. Observação é instrumento central. Não é olhar superficial, é observar de forma sistemática comportamento, participação, interações, sinais de sofrimento, postura em sala, relação com pares e com adultos.
A observação deve ser registrada com objetividade, evitando interpretações precipitadas. A análise de cenário é olhar para a escola e seu entorno, indicadores de frequência, rendimento, ocorrências, perfil socioeconômico, rotatividade docente, projetos existentes, clima escolar, riscos do território, rede de serviços disponível. Entrevistas podem ser individuais ou com família, com roteiro claro, escuta ativa e cuidado para não culpabilizar. Questionários ajudam a levantar percepções de turma, hábitos de estudo, expectativas e clima de convivência. Testes sociométricos são usados para mapear relações em grupos, identificando escolhas, rejeições, isolamentos e subgrupos, ajudando a compreender dinâmicas de inclusão e exclusão. Não são para expor ninguém. Devem orientar em intervenções pedagógicas e de convivência. Testes vocacionais, quando usados, devem ser compreendidos como apoio, não como sentença, e preferencialmente aplicados por profissionais habilitados conforme normas técnicas e éticas. Em muitos contextos escolares, a orientação vocacional é realizada com instrumentos pedagógicos e informacionais, e quando há uso de testes psicológicos, isso exige profissional de psicologia e respeito à regulamentação. Elaborar instrumentos de medida, em orientação educacional, significa construir fichas, protocolos e rubricas de acompanhamento, por exemplo, para monitorar frequência, participação, risco de evasão, plano de intervenção e devolutivas. O essencial é que instrumentos sejam claros, aplicáveis, respeitem privacidade, tenham finalidade definida e gerem informação útil para a decisão. Participação e gestão democrática escolar, conselho escolar, grêmio estudantil, conselho de classe, plano de convivência escolar e mediação de conflitos. Gestão democrática é princípio da educação pública e se concretiza em espaços de participação. O conselho escolar é instância colegiada que discute e acompanha decisões da escola, articulando comunidade, profissionais e gestão. O grêmio estudantil fortalece protagonismo juvenil e participação dos estudantes, contribuindo para a cultura democrática e para a prevenção de conflitos ao criar canais legítimos de voz. O conselho de classe é espaço pedagógico para analisar aprendizagem e trajetórias, indo além de fechar nota, discutindo intervenções e responsabilidades compartilhadas. Plano de convivência escolar é ferramenta essencial. Define princípios, combinados, direitos, deveres, procedimentos para lidar com conflitos, medidas educativas e formas de prevenção de violências, inclusive bullying e discriminações. Deve ser construído de forma participativa e revisado conforme a realidade da escola. Mediação de conflito é competência típica do orientador. Mediar não é escolher um lado, é criar condições para diálogo, responsabilização e reparação. Envolve escuta das partes, reconstrução de fatos, identificação de necessidades, estabelecimento de acordos e acompanhamento. Em conflitos mais graves, a mediação interna deve ser articulada com protocolos e rede de proteção. Uma abordagem importante é privilegiar práticas restaurativas e educativas, em vez de apenas punições, buscando reduzir reincidência e fortalecer pertencimento, sempre respeitando normas escolares e direitos. Integração escola-família-comunidade, estratégias de engajamento, assessoramento e ações educativas conjuntas. A integração com a família não pode ser baseada apenas em convocação para reclamar de problema. Precisa ser contínua, respeitosa e orientadora. Estratégias de engajamento incluem reuniões com pauta clara, comunicação acessível, acolhimento, devolutiva sobre avanços, escuta de demandas, canais de comunicação responsáveis e projetos que aproximem a família da escola, sem invadir privacidade. Assessoramento às famílias envolve orientar sobre rotinas de estudo, frequência, sono, uso de telas, convivência, e também encaminhar para serviços quando necessário, sempre com consentimento e respeito. Em contextos de vulnerabilidade, a escola pode articular com assistência social, saúde e conselhos de direitos, sem transferir responsabilidades, mas construindo ações conjuntas. A comunidade também é parceira. Unidades de saúde, CRAS, conselhos,
Projetos esportivos e culturais, instituições de ensino e organizações locais podem compor uma rede que amplia oportunidades para estudantes. Para fechar, pense no orientador educacional como o profissional que conecta pessoas, dados e estratégias. Ele atua na prevenção do fracasso escolar, na promoção de inclusão e equidade, no apoio ao projeto de vida, na construção de uma convivência segura e democrática e na articulação escola-família-comunidade. Em prova, quando surgir um caso, procure identificar qual é o problema real, quais são as causas prováveis, quais dados precisam ser levantados, quais ações pedagógicas e de proteção devem ser acionadas, como registrar e acompanhar e como garantir direitos sem culpabilizar o estudante. Essa é a lógica central para responder com segurança e com visão profissional.